Eu resolvi criar o meu próprio livro de colorir e surfar nessa onda que a gente sabe que está sendo aí uma grande febre, né, chamada Bobbie Goods. E como artista e ilustradora, eu não podia deixar passar e eu aproveitei esse momento, né, no mercado para criar o meu próprio livro de colorir de uma forma totalmente original, totalmente autoral, né, uma forma minha, sem o uso da inteligência artificial. E hoje eu vim te mostrar meio que assim o passo a passo, mas sem ser um passo a passo, porque eu acho que não existe, mas acho que eu vim te mostrar muito a real de como está sendo o meu processo criativo e também logístico para que esse livro aconteça de uma forma totalmente independente, porque não é com editora nem nada, né? É meu mesmo. Então, eu vim te trazer a real. Eu acho que vai ser legal compartilhar um pouco desse processo com vocês, porque afinal de contas está sendo um baita de um projeto. E aí, vamos lá? Sejam bem-vindos onde o meu mundo acontece, né? Que é aqui no meu ateliê de arte. E eu vou mostrar pra vocês como que tudo começou, na verdade, né? Como que começou essa ideia de criar o meu próprio livro de colorir. Basicamente, eu já pensava em fazer desde que tava essa grande febre do Bobbie Goods, mas eu nunca decidia colocar em prática, porque eu sabia que ia ser algo trabalhoso, né? E eu acreditava que ia ser 1000 vezes mais difícil do que tá sendo. Mas eu resolvi colocar realmente em prática, né, essa ideia do livro de colorir, quando a minha cachorrinha, a Kira, né, ela era uma filhotinha de cane corso. Ela passou por uma internação muito longa, de 3 meses, pelo menos, foi internada, mais o que a gente passou em casa, todos os procedimentos, enfim. E, enfim, a gente, além de psicologicamente estar muito abalados com tudo que aconteceu, porque ela não resistiu, né? A gente, financeiramente falando, acabou gastando muito dinheiro. E eu lembro que na época que eu decidi fazer o livro, ela ainda estava viva, né? E aí eu pensei assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito para conseguir continuar custeando os custos, né? Porque eu não vou abrir valores aqui, mas a gente gastou muito dinheiro, sabe? Então, assim, foi algo realmente, assim, foi um baque para nós, tanto financeiramente, mas principalmente psicologicamente. A gente ficou muito abalados aqui em casa com toda essa história da Kira. Mas enfim, não vim pra contar coisa triste, eu tô realmente querendo levar vocês a da onde que me veio essa iniciativa de realmente, vou ter que fazer o livro, né? Vou ter que fazer alguma coisa para suprir um pouco dessa necessidade. E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar, poxa, se eu vou fazer um livro por conta da Kira, eu vou fazer um livro em homenagem à Kira. E aí eu gravei um vídeo contando a história dela e postei nas minhas redes sociais e no final coloquei que eu ia criar um livro de colorir, basicamente. E no TikTok já tá em, sei lá, 60 e poucas mil visualizações. No Instagram, ou 70 mil, sei lá. No Instagram também, quase 40. Então, assim, o pessoal aderiu muito à ideia do livro de colorir. Eles gostaram também por ser em homenagem à Kira, né? Porque no final era em prol da causa dela, quando eu postei o vídeo. Mas agora se tornou em homenagem. E, enfim. Quando eu decidi fazer o livro, eu pensei, e se eu fizer sobre um cachorrinho? Mas o Bobbie Goods, eu não sei muito bem o que são aqueles bichinhos, mas eu acho que são os cachorrinhos, né? Eu pensei, vai ficar muito cópia, muito, né? Porque querendo ou não, o que me veio na cabeça? Quando a gente vai criar um projeto surfando numa onda de algo que tá dando certo, a gente não vai se destoar muito, né? Não adianta eu querer fazer algo que eu sei que funcionou, que foi os Bobbie Goods, né? O livro do Bobbie Goods funcionou, e trazer para minha área, trazer para o meu trabalho de um estilo completamente diferente. Não adianta eu querer colocar lá personagens realistas ou coisas super diferentes, porque a chance de não dar certo é muito grande. Eu tenho que ir pelo caminho que eu sei que é quase certeiro. Então, pensando nisso, eu pensei, para não ficar muito parecido com os Bobbie Goods, eu não posso pegar um animalzinho assim, sabe? E aí eu comecei a pensar no que eu gostava, no que eu achava diferente, no que eu achava original. E aí, para isso, eu tenho um caderninho que eu coloquei aqui, Creative-se, né? E aqui eu anoto todas as minhas ideias do mundo, assim. Quando eu penso em alguma coisa, eu anoto. E as ideias vão ficando, e quando eu preciso de alguma coisa, eu revisito. Isso é algo que eu aconselho muito a quem trabalha com processos criativos, ter um caderninho de ideias. E aqui nesse caderninho, eu comecei a escrever várias ideias. Eu trabalho tanto desenhando quanto escrevendo as minhas ideias, né? Eu comecei a escrever assim, tudo que me vinha na cabeça, eu comecei a colocar. Não importava se eu achava bom ou ruim, eu só escrevia e anotava, né? Tirava daqui de dentro pro papel.
Aí eu escrevi, livro de colorir, né? Magia leve, porque eu queria algo mágico. Eu comecei a pensar, eu adoro essas coisinhas, sabe? De elfos e fadas e cogumelos e não sei o que. Eu acho tudo muito lindinho, né? Aí eu pensei, vou fazer alguma coisa mágica, que destoa muito da ideia do Bobbie Goods, mas que eu possa manter um estilo que eu acredito que vai dar certo também. Personagem principal, eu comecei a anotar aqui elfa. Eu queria que ela tivesse um animalzinho de estimação, né? Pensando aí em homenagear de alguma maneira a Kira. Botei aqui, gosta de chá, mora em cogumelo, banheiro, banho, banheira, cozinhando, tomando chá, lendo loja na árvore, fadas, dormindo, cantando, contando coelhos, escritora, cartas. Comecei a colocar várias coisas sobre como seria a vida da minha elfa, assim, tipo, da minha cabeça, sabe? E nisso que eu fui anotando, eu comecei a passar pro papel em forma de esboço. Lindo, né? Maravilhoso, só eu entendo. E foi aí que eu comecei a pensar o quê? Foi na hora de pensar no bichinho de estimação que eu foquei muito nessa ideia da sementinha, né? Uma elfa, eu pensei, o que pode ser? Eu não queria que fosse um animal, eu queria que fosse algo diferente. E aí, pensando muito na Kira, né, que era um filhote, eu pensei numa semente que ainda não floresceu, né? E trazendo nesse contexto, trouxe uma sementinha com as orelhinhas da Kira, né? As orelhinhas ali em homenagem à minha cachorrinha. Eu comecei a estudar um pouco essa personagem, né? E aí ela tem 2 folhinhas assim saindo, porque ela ainda é pequenininha, né? Então eu quis trazer essa personagem super fofinha pra dentro desse livro. Então o livro ele conta basicamente a história da elfa, daí ela tá acordando, né? E eu fui criando as páginas dela acordando, tomando banho, tomando café, indo cuidar da estufa dela, indo pra cidade, fazendo várias atividades por lá, né? Voltando pra casa, saindo com as amigas, pintando no ateliê dela. Então, várias atividades, até a hora dela dormir, né? Eu fui trazendo isso ao decorrer de 20 desenhos. 20 desenhos foi o que eu estipulei que seria o ideal para, no mínimo, ali ter um livro completo, né, com toda uma narrativa. E ainda vou adicionar 5 páginas extras também, colocando uns mini desenhinhos, assim, né, para o pessoal poder colorir. Feito toda essa ideia principal, eu comecei aqui a me organizar um pouquinho mais, descrevendo o que ia acontecer, né? E aí pesquisando várias gráficas, né, entrando em contato com muitas delas, analisando os formatos, né, os possíveis formatos de livro que eu poderia fazer, né, então, com aspiral, sem aspiral, capa dura, capa mole, o que vai ser mais barato, o que vai ser mais viável dentro desse projeto, né, qual o tamanho que vai ser esse livro, essas páginas, para que eu possa criar já o arquivo bem certinho lá no Procreate, né, porque eu trabalho com Procreate. Então, assim, eu fui ver com as gráficas. No final, eu encontrei uma mulher aqui da minha cidade, que ela não chega a ter uma gráfica, mas ela trabalha com papelaria, enfim, e ela mesma vai produzir os livros pra mim. Ficou bom pra mim o valor, ficou bom pra ela, a gente acabou chegando num acordo. E pra mim é ótimo, porque como eu moro numa cidade super pequenininha, né, a gente tá pertinho, a gente conversa. Se eu não preciso ter um limite, tem que pedir tantos por pedido, né? Ela é muito flexível, então eu amei o fato de ter encontrado ela. E aí eu vou deixar inclusive o Instagram dela aqui embaixo, o link pra vocês na descrição, tá? E aí, olha só, eu fechei com ela, né, o tamanho desse livro. E foi quando eu fechei o tamanho do livro que eu realmente comecei a colocar isso aqui em prática. E aí, pessoal, eu acho que a sacada para começar toda essa pesquisa de referência de imagem, né, foi o Pinterest. Eu sei que é um clássico, mas para mim é o que funciona. Eu coloco as coisas lá e elas simplesmente vão aparecendo. E eu fui criando uma pasta aqui muito lotada. Deixa eu achar minha pasta de livro, decolorir aqui. Aqui tem algumas referências de coisinhas, né? Mágicas, elementos, cenários, cozinhas, poços, ateliê todo mágico, poçõezinhas e coisinhas assim, né? Tudo que eu achei interessante visualmente falando, de ilustração mesmo, de arte, muita coisa aqui também, imagens de cenários, né? Eu vim trazendo pra cá.
tá? Não quis trazer para essa pasta Bobbie Goods, por exemplo, porque eu não quis olhar os Bobbie Goods como inspiração para não ficar, tipo, é um Bobbie Goods. Não, é o meu livro, sabe? Olha aqui, pessoal, aqui eu já tô com algumas páginas prontas, não é? Eu já tô na 14ª, se eu não me engano. E aí eu comecei fazendo um pequeno estudo do personagem, mas realmente assim, olha, eu acho que isso aqui faz muito parte do processo criativo individual de cada um, tá? Eu, Maiara, não precisei fazer diversos esboços dos personagens em diversos ângulos, tá? Que eu sei que muito ilustrador trabalha assim, e eu, inclusive, se é um projeto um pouco mais complexo, trabalho também. Porém, como aqui eu já tinha eles muito dentro da minha cabeça funcionando, eu só escolhi a roupinha dela, né? E aqui a minha sementinha eu fiz umas 2 posições, fiz um estudinho pra ter essa noção, tá? E aí o que eu fiz, olha só, eu tirei foto do papel, ó, e passei por cima, né, do personagem, ó, aqui tem foto do papel, passei por cima pra ser funcional. Vou mostrar um pouquinho do processo aqui. Ó, fui vendo o que eu achava que ia ficar melhor. Testes, formatinho de rosto. Eu quis trazer algo tudo muito arredondadinho, fofinho, minimalista, rosto muito simples, como no Bobbie Goods, para ser prático, pensando sempre na pintura também, né? Eu pensei, poxa, uma saia de florzinha, a pessoa pode escolher muito a cor que ela quer fazer, né? Então, assim, eu quis ser flexível nesse sentido, pensando como que vai ser para a pessoa pintar o meu desenho. Sempre isso foi uma prioridade para mim no desenvolvimento do projeto. Depois de ter uma decisão maior aqui sobre os personagens, eu comecei a trazer os desenhos, olha só. Eu vou escolher um, tá? E vou mostrar um pouquinho pra vocês desse processo, porque eu não quero mostrar demais também. Sempre mantenho, pessoal, também uma sangria aqui, ó, do lado um pouco maior. Eu trago essa página, né? Pra vocês olharem, ó, mais pra cá, tá? Justamente pelo fato de que aqui, ó, vai entrar dentro da capa do livro, né? Então essa folha ela tem que ter um espaço maior nessa lateral. Isso foi pensado junto com a moça que vai fazer o livro pra mim, né? Por isso que eu decidi antes sobre o livro do que... Aí eu fui fazendo a maioria com lápis, o que eu sabia que eu já ia fazer bem certinho, eu fui fazendo direto na caneta. E aí, gente, a primeira coisa que eu fiz assim que eu acabei a primeira página do livro foi mandar essa página em PDF lá pra moça que vai fazer as impressões, né? Justamente pra gente poder fazer alguns testes. E aí a gente testou 2 tamanhos diferentes, a gente testou esse maiorzão aqui e esse um pouquinho menor, tá? Que a gente acabou batendo tecla nesse, por quê? Porque eu gostei muito da sangria que ficou, eu achei que ficou bonito esteticamente, ficou um tamanho ótimo pra quem vai pintar. Já fiz um teste também aqui, ó, com as canetinhas pra ver se ia borrar, como é que era a qualidade de papel pra isso, e ficou perfeito. Então batemos a tecla juntas de que esse vai ser o tamanho do livro, olha só. E aí, pessoal, que acabou que eu tô criando aqui bem na ordem certinha, ó. Assim, ela acordando, tomando banho, tomando café, indo pintar, blá, 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 blá. E aí por diante, tá? Então, assim, eu tô fazendo todo certinho, né, pra ir trazendo contexto. Então, o meu livro, ele tem todo um contexto, né? Por exemplo, na varanda da casa dela, no final do dia, quando ela volta pra casa, aparece essa varanda lá em cima, assim, a casa dela de longe. Então, a gente vê que conta uma história de uma forma sutil, ela passando o dia ao lado da sementinha. Eu não sei pra vocês, mas pra mim o processo criativo ele tá muito ligado, totalmente, diretamente ligado à ideia de que nada se cria, tudo se copia. E isso não é basicamente um papo de hobby como um artista, né? Que eu sei que é um livro que quase todo artista já leu, mas é muito falando sobre um fato. A gente tem aí anos e anos, milhares de anos de referências de imagem, né? Van Gogh se inspirou em outros artistas. Quem é a gente para não se inspirar? Então eu acho que ser criativo é saber utilizar A e B e criar o C, né? É olhar as referências que te agradam, que condizem com as tuas ideias, né? E saber usar elas de uma forma autoral. Então unir coisas diferentes, imagens diferentes, referências, estilos, né? E criar os teus próprios trabalhos. Eu acho que isso é ser criativo. Não necessariamente dormir e acordar com uma super ideia inovadora que mais ninguém teve. Pode acontecer, mas isso é raro, tu vai ser 1 em 1 milhão. Normalmente as pessoas elas utilizam referência e eu vejo que tem muita gente que tem problemática, cria uma problemática em cima disso, né? Mas não, a referência nada mais é
do que um pinguinho que tu precisa para iniciar uma grande ideia, né? E é daí que as coisas vêm e é natural. Às vezes, sei lá, olha aqui. Esse exemplo aqui, ó. É uma cama com uma cortina, lá em cima tem uma moitinha e um baú aqui. Eu achei esse cenário aqui perfeito para o meu livro, perfeito. Tá linda essa ilustração, né? Mas trazendo para dentro do meu estilo, eu resolvi usar isso aqui como uma referência de imagem. E aí eu criei o primeiro dos desenhos, olha só. Eu ainda vou fazer muitas alterações, né? Não tá nada igual, ó. É a minha cama com minha cortininhas, minhas coisinhas, ó. Né? Um tapete em forma de folha. Enfim, coisinhas diferentes dentro do meu estilo, tá? Mas foi uma inspiração. E uma conversa muito séria agora, que é muito real, que é uma grande dica, inclusive, tá? É que quando tu tem uma ideia, a coisa mais importante que tu precisa fazer é sentar a bundinha na sua cadeira e colocá-la em prática. Na hora. Sabe por que eu te digo isso? Porque quando a gente tem uma ideia, isso é cientificamente comprovado, tá? Quando a gente tem uma ideia, gera um pico de dopamina no nosso cérebro, quando a gente começa a falar sobre ela, pensar muito nela. Por exemplo, eu vou fazer um livro de colorir. Isso vai dar muito certo, eu vou vender na internet. E do que vai ser o livro? Nossa, vai ser de uma elfa com uma sementinha, que elas moram num cogumelo. E nossa, vai ser mágico. E meu Deus do céu, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, e eu tenho que pensar numa gráfica, né? E aí eu tenho que fazer um tráfego pago na internet, de repente, para impulsionar? Ou será que eu só crio um site e deixo assim? E aí tu começa a trabalhar esse bando de ideia maluca na tua cabeça, e quando tu vê, gerou aquela dopamina, de como se tu já estivesse executando aquilo dentro da tua cabeça, o cérebro entende as coisas assim, e aí tu te acalma um pouquinho, a ideia passa, tu segue a tua vida e tu não faz. Porque a dopamina prazerosa da realização já foi gerada mentalmente pelo simples fato de tu ter mirabolado tanto aquela ideia. O mais interessante quando tem uma ideia, vou fazer um livro de colorir. Senta, anota. Tá, eu vou fazer isso, tenho que entrar em contato com tais pessoas. Quais são os contatos? Oi, tudo bem? Olha só. Vai botando em prática. Não tô falando que não tem que ter um planejamento. É lógico, mas pelo menos planeja escrevendo, planeja anotando, planeja vendo já, executando. Isso é o mais importante, porque as nossas ideias aconteçam e a gente não desista delas, tá? Porque depois, quando tu tem uma grande ideia, aí aquela dopamina passa e tu segue a tua vida, pra realmente executar ela, é muito mais difícil. E sentar aqui pra finalizar o vídeo, por quê? Porque daqui a pouco bate um solzinho aqui, ó, e é uma delícia nesse horário da manhã aqui no ateliê. Mas enfim, por último, porém não menos importante, tá? Sobre a venda do livro, como fazer a venda do teu livro de colorir, né? Que é algo que eu venho pesquisando bastante, de como que eu vou poder fazer toda essa logística. Eu quero sim vender, eu vou ter o livro para vender aqui na minha cidade, na minha região, onde as pessoas elas podem vir comprar diretamente comigo aqui no ateliê. Porém, eu preciso furar essa bolha, né, para que alcance um público maior e eu não fique simplesmente limitada aqui na minha região. Para que eu possa vender na internet, a primeira coisa que eu concluí foi que eu precisava fazer um site, que inclusive eu estou trabalhando nele agora. Por que eu digo isso, tá? Porque existe a possibilidade de a gente direcionar as pessoas para o nosso WhatsApp, onde a gente faz a negociação, né, e a pessoa compra. Porém, caso o livro der muito certo e muitas pessoas acabarem comprando, eu não vou conseguir retornar todo mundo e dar a devida atenção da forma adequada que as pessoas querem ali pelo WhatsApp, né? Então, não achei funcional. Depois, tem a opção de tu colocar, então, o teu produto, né? Tanto em plataformas como Mercado Livre, Shopee, Amazon, né? Porém, a gente paga uma taxa ali, que eu não sei muito bem qual que é a taxa, né? Para essas plataformas. E eu sei que, viavelmente, não vai me caber pagar taxa nenhuma, porque senão o meu lucro vai diminuir ainda mais. E depois, então, tem a ideia do site, né? O site a gente paga ali uma mensalidadezinha no mês, né? Para ter o domínio próprio, tudo bonitinho. Mas é uma forma funcional de que as coisas deem certo para essa venda acontecer. E aí no site, eu chamei essa semana um cara para fazer o site para mim. Ele me disse, olha, mãe, vai gastar ali entre os 2.500 a 4 mil reais, pelo menos, para tu tá fazendo um e-commerce bacana, né? Um site de e-commerce. Eu te indico a usar a Nuvem Shop. E aí eu descobri a Nuvem Shop, que é um site, isso aqui não é propaganda nenhuma, pelo amor de Deus, mas se tu quiser me patrocinar, Nuvem Shop, estou aqui, tá?
Mas eu descobri o Nuvem Shop, que é um lugar super funcional, onde eu mesma vou tentar fazer o meu próprio site. Se não der certo, eu contrato ele, né? Mas eu mesma vou tentar, que é uma forma de economizar também, fazer esse site de vendas, que é bem simples, funcional e bonito, para o pessoal entrar e comprar. E aí eu pensei, poxa, mas aí como é que as pessoas vão saber que o meu livro existe? Porque eu não tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais, assim, tipo, no meu Instagram eu tenho, sei lá, uns 3 mil e pouco, no TikTok uns 5 mil e pouco, e aqui nem se fala, muito menos. Então, eu pensei, poxa, o alcance não é tão grande, né, diretamente falando, organicamente falando. Eu preciso fazer um tráfego pago, mas eu não sei fazer um tráfego pago. O que eu vou fazer? Quebrei a cabeça, pensei, entrei em contato com um moço também aqui da minha cidade que trabalha com isso. Ele me explicou que eu preciso gerar muito conteúdo sobre o livro organicamente, né? Então, sem fazer um tráfego pago, a partir de assim que o livro ficar pronto, eu vou começar a gerar muito conteúdo sobre esse livro. Mas a gente também vai dar uma impulsionada para que fure essa bolha, né, que é aqui da minha região, e alcance um novo público. Não direcionado necessariamente em ganhar seguidores, mas direcionado em ganhar clientes e direcionar eles direto para o meu site, onde podem comprar o livro. Então essa é a forma que eu encontrei de vender, que eu acho que vai dar certo e que eu vou me dedicar 100% a isso agora. Mas então é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta o que é que tu achou do vídeo, né? O que tu achou da ideia. Se tu também pensa em fazer o teu próprio livro de colorir, e compartilha essa ideia comigo, tá? Lá na minha rede vizinha, lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu tô postando tudo, todos os dias sobre o livro. E assim que ele ficar pronto, com certeza eu vou postar lá na hora, tá? Então é isso, me acompanhem por lá também. E eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma maneira eu tenha ajudado ou até incentivado vocês a criarem os próprios projetos de vocês, a usarem mais do processo criativo de vocês, né? Porque a gente tem uma cabeça tão linda para criar um livro de colorir baseado em inteligência artificial. Eu sei que às vezes é mais fácil, é uma forma de empreender, mas tão legal, né? A gente poder criar algo tão original. Então eu tô muito feliz em poder criar esse projeto e daqui a pouquinho ele tá aí. E é isso, gente. Até mais.